amigo vascaíno, madrugada de muitos protestos da torcida do Vasco da Gama contra a fase a qual o Vasco da Gama está vivenciando. Faixas com dizeres de ordem, ameaças, inclusive o presidente Jorge Salgado teria recebido uma coroa de flores. E o seguinte, meus amigos, a gente vai colocar o vídeo aqui de como que ficou a frente de São Januário após o protesto. Enquanto isso, a 777 Partners adota uma posição letárgica, covarde diante dos fatos. A gente vai falar muito aqui também sobre o próximo jogo do Vasco da Gama, que é contra a equipe do Internacional. E a situação de Barbieri, Paulo Brax e Luiz Melo sob o comando do Cruz Maltino. Eu peço a você, meu amigo, que está insatisfeito com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você efetivamente se inscrever no nosso canal. Aqui é sem maquiagem, sem sacanagem. A gente está tentando fazer um trabalho aqui, porque a gente não quer ver essa empresa, essa 777 Partners, fazendo o que faz, junto com essa diretoria, com o nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Dito isto, vamos começar aqui o nosso vídeo. Pessoal, por mais difícil que seja, é hora da gente virar a página. O jogo contra o Flamengo já foi. Parada dura pela frente, Internacional em Porto Alegre, um jogo que historicamente sempre foi difícil para o Vasco jogar lá dentro, não será diferente. O seguinte, após o jogo contra o Internacional, a gente tem 4 jogos aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que vai ser o divisor de águas aí para o Vasco da Gama nessa edição do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama optou em permanecer, infelizmente, com o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri continua no comando técnico do Vasco. Junto com o Maurício Barbieri, outros dirigentes também vão continuar, como é o caso aí do seu Paulo Brax e também o caso aí do Luiz Melo. Isso mesmo. A 777 Partners acredita que o investimento que foi feito aí no primeiro semestre de 110 milhões são suficientes para que o Vasco possa efetivamente dar a volta por cima. A empresa alega, né, que foi a maior janela de transferências da história do Vasco da Gama e acredita numa evolução do trabalho do Barbieri. Isto porque a gente vai ter aí 4 jogos jogando no Rio de Janeiro. No entanto, a gente recebe uma informação ontem que a multa rescisória do Maurício Barbieri é de 7 milhões e meio de reais. Isso mesmo. O Barbieri teria um contrato com o Vasco da Gama aí de 2 anos, ganhando 400 mil reais. Gente, quem fez esse contrato colocando essa multa tem que ser preso. 7 milhões e meio. E para poder pagar para um treinador de bosta 400 mil reais mensais é muita coisa. E o seguinte, como se não bastasse aí o trabalho pífio do treinador Barbieri, continua o Paulo Brax, que foi responsável aí pela montagem dessa equipe, e o Luiz Melo, que não tem comando nenhum, agente duplo aí, como diz a torcida vascaína, o rubro-negro. E, cara, eu não sei o que está faltando, meus amigos, para que a 777 Partners toma vergonha na cara e faça mudanças drásticas aí no Vasco da Gama. Eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou
à frente de São Januário após a situação aí dos protestos. Olha só. Alô, São Paulo, bom dia. Gente, o que está faltando aí para efetivamente algo ser feito aí no Vasco da Gama? Será que a 777 Partners está esperando uma tragédia acontecer? A madrugada foi toda de protesto, faixas de ordem e de ameaças na principal via do Rio de Janeiro, a Avenida Brasil, dizendo assim, hashtag fora Paulo Brax, fora Luiz Melo, hashtag vão morrer. E a situação foi tão grave, que até mesmo o presidente Jorge Salgado teria recebido uma coroa de flores, gente. Olha só, vou colocar aqui para vocês verem, tá? Segundo essa matéria, Jorge Salgado recebeu uma coroa de flores e ameaça antes de Vasco e Flamengo. Sinceramente, eu não sei o que está faltando para a 777 Partners efetivamente fazer alguma coisa. A gente entende que essa empresa não tem dinheiro, que essa empresa foi uma cilada, cambada de estelionatário, mas o problema não é da torcida do Vasco. Tem que ser feito alguma coisa. O Barbieri está com os dias contados aí no Vasco da Gama. Tudo indica aí que o Vasco não vai conseguir vencer o Internacional. Não é porque a gente torce contra, porque a gente é realista. O trabalho que o Barbieri está fazendo é muito pífio, é o pior começo da história do Vasco da Gama, onde o pessoal fala que é nova era nesse campeonato brasileiro. E, meus amigos, mais e mais protestos. E apesar de protesto lá, em frente da sede da 777 Partners ter sido aí adiado, porque a 777 Partners deu aí serviço home office para os seus funcionários com medo, vai ser marcado outros protestos. Situação gravíssima nos Gigantes da Colina e sem expectativa nenhuma de melhora enquanto, infelizmente, Jorge Salgado estiver no Vasco e também essa 777 Partners. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.